Aqui a gente começa a analisar uma questão que caiu na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, que diz, os elementos X, Y, Z e W apresentam as configurações eletrônicas indicadas abaixo, e aí vem a configuração respectiva de cada elemento genérico, tá? São letras genéricas, não participam da nossa tabela periódica. E continua o enunciado. Analisando as alternativas abaixo, marque a opção, cuidado, hein, incorreta. A gente vai analisar uma por uma. Qual é a verdadeira? Qual é a falsa? Por que é verdadeira e por que é falsa? E para tanto, como sempre, para a gente debater, para a gente discutir e confirmar, eu vou chamar o nosso apoio, que não pode faltar, né? Só um minuto. Como sempre, tá? O nosso debate vai ser em cima do que a gente pode ver e confirmar, senão a resolução comentada não vale muita coisa. E aí é o seguinte, para a gente, antes de entrar na análise das alternativas, a gente vai analisar pela configuração a posição de cada elemento, a localização, dentro da tabela periódica. Então se liga nessa última tabelinha aqui que eu botei o período e os elementos dispostos, com seus respectivos grupos ou famílias. Então repara que cada configuração apresenta, tá, como camada de valência o maior nível de energia. Aqui, 1 camada K, 2 camada L, 3 camada M. Então esta camada aqui representa a camada de valência, a última camada. E aí eu separei, eu destaquei. Repara que ele está no terceiro nível, portanto o período, lembra que o período para elementos representativos, tá? O período é igual ao nível. Terminados em SP, elementos representativos. Terminou em 3, período é o terceiro. Terminou em 7, período é o sétimo. Terminou em 5, período é o quinto. Isso sempre que você estiver analisando elementos representativos. Lembra que terminou em D, transição, você tem que somar mais 1, porque é N menos 1D. Terminou em F, você tem que somar mais 2, porque é N menos 2F, para saber o período. Aqui não, todos são representativos, todos terminados em SP, o nível é o período. Tudo bem até aí? 3S2, 3P6, se é o terceiro nível, a camada de valência, terceiro período. Agora, para saber o grupo, basta somar os elétrons. 2 e 6, 8, grupo 8A, pertence à família dos gases nobres. Então, repara que a localização, e esta palavrinha vale para todo mundo, esse cara aqui, X, está localizado no terceiro período, então está nessa linha aqui, grupo 8A, gases nobres, aquele. Ele é o terceiro elemento da família dos gases nobres. Está ele aqui em vermelho, tá? Mesmo aqui sendo branco, eu botei em vermelho para diferenciar. O segundo elemento é o Y. Quando eu avalio, eu vou ver que o maior nível é dado pelo 4. Ou seja, quarta camada, camada N. E aí eu tenho como camada de valência a representação 4S1. Então, de novo, é um elemento representativo, o nível me dá o período, quarto período. Como só tem um elétron em S, grupo 1A. O Y, em azul turquesa, está no grupo 1A, cuidado agora, quarto período, uma linha abaixo do X. Legal? Grupo 1A é chamado de família dos metais alcalinos. Então ele é um metal. Aqui é um gás nobre, está aqui. Quando a gente vem para o Z, olha como é legal, né? A gente resolver dessa maneira. Claro que, de novo, aqui o tempo está ao nosso favor. Eu quero é mais que o vento venha e o tempo também para eu sair navegando. O elemento Z apresenta como nível mais energético,
O maior nível, de novo, ó, é o terceiro, camada M. Peguei aqui a camada de valência, representada por 3S2, 3P5. Terceiro nível, terceiro período. S2 mais P5 dá 7, grupo 7A, família dos halogênios. Aí ele aqui ó, embaixo, ó, também no terceiro período, do lado do X. E finalmente o W, que apresenta o terceiro nível como maior nível. É a camada M, que é a camada de valência. Está ela aqui. Então, o terceiro período, terceiro nível, S2 só tem 2 elétrons, grupo 2A, metais alcalino terrosos. E aí eu localizei o cara aqui, também em terceiro período, o grupo 2A. Então, no terceiro período, eu tenho W no grupo 2A, que é o metal alcalino terroso, o Z no grupo 7A, que é um halogênio, e o X no 8A, que é um gás nobre. O Y é o único do quarto período e é um metal alcalino. Sabendo isso agora, isso aqui eu deixei para a gente avaliar, quando a gente analisar, tanto a eletronegatividade quanto a energia de ionização variam da mesma maneira. Só que aqui as bolinhas, ó, o gás nobre não entra. Eu tenho que olhar para o flúor quando falar em eletronegatividade. Quanto mais próximo do flúor, maior é a eletronegatividade. Quanto mais afastado, menor. Já quando eu falo em potencial ou energia de ionização, eu vou olhar para o hélio, aqui o gás nobre entra. Quanto mais próximo do hélio, maior o potencial, a energia de ionização. Quanto mais distante, mais afastado, menor. Isso tem que ficar claro. Se a gente fala em raio atômico, você vai ver que o frâncio, que está aqui, ó, sétimo período do grupo 1A, é o elemento de maior raio atômico. Se você está próximo do frâncio, teu raio atômico é grande. Se você está afastado, o raio atômico é pequeno. É assim que a gente faz. E aí, agora sim, a gente vai analisando uma por uma para saber qual é a incorreta. Aqui eu não botei análise porque eu precisei de espaço. E aqui é muito fácil, tá? Porque a gente já tem tudo isso aqui. Letra A, X possui maior energia de ionização. Venham para cá. O X está coladinho, ó, com hélio. É o mais, de todos os 4 que foram dados, ele é o mais próximo. Se ele é o mais próximo, ele tem sim a maior energia de ionização dos 4 apresentados. Por outro lado, ele também vai ter uma energia muito grande, porque ele é um gás nobre. E gás nobre é estável. Para você arrancar um elétron, e isso é energia de ionização, para você ionizar o cara, transformar em um cátion monovalente, tá? Um gás nobre, a energia é absurda. Qualquer que seja o gás nobre. Por quê? Eles já são estáveis. Eles não querem perder nem ganhar elétrons. Tranquilo isso? Então, não só por estar mais próximo, quer dizer, isso seria o principal em termos de análise dos 4, ele é o mais próximo do hélio, portanto, a energia dele é a maior dos 4. Ele é um gás nobre, tem que ter a maior energia. Tranquilo? Então, a letra B está correta. Ele tem a maior energia de ionização. A letra B, W, é um metal alcalino terroso. Já vimos aqui, ó. O W está localizado no grupo 2A, segunda coluna, e a gente já viu pela sua localização que a família é chamada de metais alcalino-terrosos. Então, letra B também está correta. A letra C, Y, é um metal nas condições normais de temperatura e pressão. Bom, o Y pertence à família dos metais alcalinos. Lembrando que o hidrogênio pode até vir no grupo 1A. Agora, ele não pode ser considerado quando você fala em metal alcalino. O hidrogênio, na realidade, tem que estar fora. A gente já discutiu isso. Ele forma a molécula diatômica H2, que é um gás. É apolar. Tem nada a ver com os metais. Ele é covalente, ele é um ametal. Então, aqui eu estou dizendo, confirmando que isso aqui é verdadeiro, porque Y, como pertence ao grupo 1A, ó, pela sua localização, pela sua distribuição, termina em S1, como todos os elementos dos metais alcalinos, ele é um metal nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a B e a C são as corretas. Claro que a D tem que ser a incorreta. Vamos ver? O Z, está aqui o carinha.
possui a menor eletronegatividade. Pô, quando eu olho para cá e sei que o elemento que eu vou comparar a eletronegatividade é o flúor, que é o que tem a maior eletronegatividade. Então, quanto mais próximo a ele, tirando os gases nobres, então o X não entra, maior a eletronegatividade. YWZ, o Z é o mais próximo do flúor. Então, ele tem a maior, e aqui está falando que ele tem a menor eletronegatividade. Portanto, letra D, incorreta. Mais uma vez, a gente está provando que o gabarito comentado, a resolução comentada, quando você tem correspondência, né, visual, é muito mais fácil você entender o que está sendo discutido. Por isso que eu digo, mais uma vez, a nossa aula, o foco é o debate. O foco é a gente falar e você, na hora, confirmar tudo que está sendo falado. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você que a letra D é a incorreta por causa disso. E as outras são corretas por quê? Então, esse complemento que diferencia uma resolução comentada de outras. Por isso que a nossa aula é top. Rolando Química, você vai, no final, você tem até o final para reconhecer isso. Mas é a aula mais completa que você tem. Tranquilo, gente boa? Grande abraço, até a próxima.